Fala galera, tá começando mais um BIMcast, seu podcast sobre BIM e tecnologia, certo? Aqui ao meu lado, Marlinho, um pouco embaçado, mas ele tá muito mais bonito assim. Fala Marlinho, tranquilo, mano? Beleza, tranquilo. E aí, Rodrigão, na estica? Fala, Elias, tudo bem, cara? Caramba, essa sua câmera Full HD, mano, deixa os caras de Aracaju até mais bonito, hein, velho? Isso é verdade, mano. Tá dando até pra ver os pelinhos do nariz aqui. Bom, galera, tema de hoje, 8D, certo? BIM 8D. É um tema que eu logo de cara consigo correlacionar com o outro, que conforme a gente se aprofunde mais um pouco aí, eu vou esboçar. Também é conhecido como Safe BIM, né? Está totalmente correlacionado aí com a segurança e como que o BIM pode impactar de forma positiva na questão da segurança. Como sabemos, segurança do trabalho é uma questão fundamental hoje em todos os projetos, na hora de sua execução principalmente, né? E quando a gente correlaciona todas as áreas, assim, sabemos que a segurança do trabalho é a segunda que mais tem acidentes por questões trabalhistas, certo? Por questões do que você está operando naquele momento. E tem uma estatística do OMS, lá, não lembro agora exatamente, que cita, né, que a cada 75 mil, 750 mil casos, tem um caso fatal. Então, se tem 750 mil obras no Brasil, em uma delas, uma pessoa estará morrendo por um acidente fatal. Então, é uma questão muito crítica, muito séria, com a qual a gente deve dar muita atenção, né? É engraçado porque um dos materiais que a gente sempre usa aqui, o Marlinho fez questão de compartilhar conosco, está correlacionado lá com o Empire State, lá dos Estados Unidos, onde um prédio com mais de 100 andares, certo? 381 metros de altura, e ele foi construído em 1931, o início da sua construção, né? Onde o conceito de segurança ainda era muito primitivo, onde o conceito de segurança ainda não tinha a profundidade que tem hoje, né? E tem fotos de pessoas muito, mas muito altas, em cima de perfilados lá, mano, sem qualquer cinto de segurança, sem qualquer tipo de preparo, né? A gente consegue observar em filmes antigos, né? Até mesmo Exato, nos desenhos animados, a gente exato, consegue ver essa representação, essa crítica, né? Vamos dizer assim. exato. E o que acontece lá, né? A historinha é que eles preveram no orçamento, né? Um acidente fatal por cada andar. Então, a estimativa é que são 103 andares, se eu não estiver enganado. Então, a ideia era que pudesse ocorrer a morte de até 103 pessoas. E Caramba, né? positivamente, não foi esse o valor que ocorreu. De fato, houve vítimas fatais ocorridas por acidentes no decorrer da construção de um dos prédios mais altos dos Estados Unidos, mas o total foram de 7 mortes, acidentes fatais de trabalho. Eu acho isso muito que a gente tem que tratar numa delicadeza, porque assim, todas as outras dimensões, a gente está falando algo relacionado a projeto, a qualidade do projeto, até a qualidade do habitante, né, do edifício. Mas de fato, nessa dimensão, a gente está mexendo com a vida, né? Tanto do operário, né? E também das pessoas lá dentro, né? Que vão usar aquele ambiente. Então, é bem importante. A gente tem que tratar isso com a delicadeza bem, bem forte aí, né? A gente consegue listar, eu vejo assim, dois grandes problemas que podem ser solucionados aí com a adoção do Safe BIM, né? A oitava dimensão do BIM. Primeiro, a questão da vida. Vidas são perdidas em obras, lamentavelmente. Recentemente, construção dos estádios da Copa, aí teve gente morrendo nas obras também. É muito complicado. Isso não importa a culpa, né? Aí vai Não, botar a culpa do exatamente. operário que estava sem cinto, aí bota a culpa do... Enfim, isso Alguém independente da morreu, culpa. isso que Alguém morreu, e aí assim... Isso que tem que ser evitado. Exato, e assim, o treinamento desses caras passa por um técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho, tal. E quanto mais você coloca na mão de pessoas
mais suscetível ao erro a coisa fica, né? Por isso que a gente tem essa ideia muito de puxar a tecnologia para diminuir esse erro, né? E essa é uma das ideias que o 8BIM traz com ele, né? Então a gente tem esse grande problema das perdas de vida e temos o problema econômico, porque ao longo do tempo morre um em 75 mil, 750 mil, não é isso, Elias? 750 mil. Morre um, o resto processa a empresa. Então, né? Então, não, assim, e a gente está falando aí, por exemplo, de acidentes que causam lesões permanentes, sequelas graves, às vezes pessoas que precisam de mais de ano para ter a sua completa recuperação. Então não precisa morrer, né, para tipo um acidente acontecer. Exato. Existem diversos acidentes que vai te impedir, por exemplo, de poder exercer aquela função que você exercia até então. E aí você tem mortes, danos físicos, leves ou graves, danos físicos, e o custo, né, que como atinge financeiramente as empresas essa questão. E aí o custo, o BIM 8D, ele vem ali para puxar a tecnologia para, de certa forma, inibir esses problemas, né, mitigar esses problemas para que isso não aconteça ou ocorra menos vezes, né? E se você parar para pensar no custo, a gente tem uma associação de vários pontos. Por exemplo, alguém precisar ir lá socorrer. Existe um custo do Estado em questão. A gente tem o custo da empresa para cá com determinadas situações, o custo do operário lá em recuperação, os custos trabalhistas, se ocorre algum tipo de processo por erro, existem outros custos ali incluído. Então, existe uma máquina toda em volta que vai procurar pessoas que erraram para que aquilo tenha ocorrido. Isso tudo gera um custo alto. E tudo em função de um acidente que talvez poderia ser evitado. Aí a pergunta fica, né? Como é que o BIM entra nisso? Qual é a correlação que o BIM tem nisso? De cara, quando a gente foi levantar esse tema, de cara uma coisa que já me passou, que na verdade, quando a gente passou pelo tema correspondente, eu já citei o tema que a gente está entrando agora, que é a parte de segurança, que para mim é o 4D. O BIM 4D para mim tem uma correlação muito grande nisso aqui, porque é o planejamento temporal. A gente precisa entender quais etapas da obra ocorrem em cada momento, e entender que tipo de acidentes podem ocorrer, e aí, a partir dessas duas vertentes, entender a terceira, como que eu evito que isso ocorra. Porque assim, ó, contar uma historinha. Lá na companhia aérea lá que eu trabalhava, em outros podcasts já citei o fato, o técnico de segurança do trabalho pedia para mim imprimir uma planta daquele hangar em questão, daquele prédio que seria operado a partir daquele momento. E aí, neste hangar, nessa planta, ele pegava e colocava com cores e letras os tipos de risco que tinha de cada área. Então, essa área é risco A, essa área é risco B, essa área é vermelha, essa área é amarela, essa área é verde. E aí, o que acontece? Com isso, ele mapeava as áreas que precisariam ter uma atenção maior. Seja porque precisaria ter um extintor muito próximo, ou mais de um tipo de extintor, seja porque teria que ter só poderiam andar pessoas treinadas para aquela. Opa, caiu a minha câmera aqui, só um segundinho. Pessoas treinadas para aquela situação, entre outros pontos. Então, o que acontece? Com base nisso, com base nessa situação, ele fazia um plano de treinamento junto aos funcionários do estabelecimento lá, da edificação, para fazer esse preparo. Trazendo aqui para o BIM, se a gente tem um planejamento temporal associado com a segurança que a gente quer envolver, a gente tem até situações, por exemplo, esse prédio está construindo em paralelo com esse. Só que esse aqui, de acordo com o nosso planejamento temporal, sobe antes. Existe risco de algum material cair no prédio que está em construção com funcionários embaixo? Existe. Então peraí, a gente vai ter que se planejar de tal forma. E tudo que envolve planejamento envolve menor custo. Por quê? Às vezes, naquele processo do planejamento temporal, eu vou identificar uma necessidade da segurança. Uma necessidade de material, de equipamento, de mão de obra. Se eu tenho a questão do tempo a meu favor, consigo pesquisar melhor os melhores profissionais para executar aquele trabalho. Vou precisar fazer toda uma bandeja em volta daquela região, colocar uma tela. Quem vai fazer isso? As pessoas que vão fazer isso. Cobram quanto?
eu consigo pesquisar melhores preços, fazer cotações. Agora, se eu só descubro isso na hora que eu estou executando a obra e tenho pressa para isso, eu pego a primeira opção que aparece para mim. Então, eu acho que de cara eu já consigo associar com 4D, principalmente por essa ligação do que está sendo construído e como em volta pode ocorrer acidentes por esse processo natural das coisas. E vocês? O 4D a gente faz de fato, né, esse planejamento, e no 8D a gente extrai essa informação para que se planeje, né, essa A parte de segurança. de segurança, né? Acho que é mais essa relação mesmo. Se a gente pensar, pensa no seguinte, a gente tem várias formas de aplicar, né, o conceito da 8ª dimensão e o uso do BIM que fala sobre a segurança, desde projeto até a execução da obra e até a operação da edificação, certo? Exato. Falando de projeto que vocês estão citando, o cara está planejando aqui como vai funcionar, beleza, fazendo um projeto. Uma das formas é na modelagem você já incluir ali algumas coisas relacionadas à segurança. Vou escavar uma vala. O elemento de inteligência de que se ele for acima de tantos metros, acima de 2 metros, se não me engano, tem que ter lá os escoramentos e tudo mais. Se você vai fazer uma edificação um pouco mais alta, tem que ter o guarda-corpo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, colocar essa inteligência no elemento para que ele reconheça que ele precisa ter o elemento minimamente ou que ele já insira o elemento automaticamente, né? Faça parte da família ou alguma coisa nesse sentido. E tem softwares também que você insere lá o IFC, ele reconhece as fragilidades do modelo em relação à segurança e já aplica a solução. Então, dentro do projeto onde é mais barato resolver problema, a gente tem que estar resolvendo, né? O uso, a aplicação da 8ª dimensão do BIM na obra é um pouco mais puxado para a utilização de tecnologias paralelas, né? Podem ser utilizadas na aplicação do BIM, mas não necessariamente fazem parte do conceito. É meio paralelo, que é, por exemplo, a realidade virtual. Então, a reunião de treinamento de segurança do trabalho que o cara faz lá, o técnico com os colaboradores da empresa de construção, né? Normalmente o cara junta todo mundo numa sala, explica, vamos lá, todo dia, põe o capacete, põe o colete, põe a luva, os EPIs que tem que ser inseridos. O cara pode estar fazendo isso dentro da fase de projeto, por exemplo, ou de uma forma virtual, conseguir acessar todo mundo, de qualquer forma é mais barato, né? Todo mundo põe um óculos, claro que a empresa tem que fazer um investimento para que todo mundo tenha, mas coloca o óculos, entra na reunião e faz o treinamento virtual, por exemplo, né? Dessa forma você garante, fazendo o treinamento com antecedência, você garante que o profissional vai chegar lá mais orientado e mais bem preparado. De certa forma, você está evitando alguns riscos, né? E outra forma ainda, na própria obra, a utilização de drone, para você verificar quem está usando o EPI e quem não está. Porque enquanto o técnico de segurança está no canto da obra, do outro lado não tem ninguém fazendo a vistoria, verificando isso daí. Então é importante garantir que todo mundo esteja usando o EPI, porque senão você corre riscos aí de ter acidentes e por conta da falta de utilização dos equipamentos de proteção individual, você não ter ali a aplicação do 8D, né? Acontece o acidente, tem o dano físico na pessoa e o custo para a empresa posteriormente. E dentro disso também, na operação da edificação, a gente vai estar falando sobre a aplicação do 8D também da realidade virtual, né? O cara pode fazer, em vez do cara andar na obra exatamente para fazer as vistorias, o cara pode entrar no modelo e verificar no próprio modelo o que precisa ser feito, com as informações que o modelo tem, toda essa riqueza, etc. Então, a gente falou sobre 4D, que vocês comentaram. Se eu tenho os equipamentos modelados, eu posso falar de 5D, no qual eu vou levantar quantitativo disso para poder comprar isso para instalar. A gente está falando da 8ª dimensão e também 10ª dimensão, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para puxar um gatilho, quando você tem um elemento pré-fabricado na sua obra, é muito mais seguro do que fabricar no local, certo? Ok. Então, se em vez de eu concretar uma viga ou um pilar, enfim, que seja na edificação, se eu trago pré-fabricado, só coloco no lugar, é muito mais seguro, o risco de acidente é bem menor. Então, também entra pelo modo de construção, né? Tudo está ligado. A gente comentou num episódio anterior, não lembro se foi o 3D ou 4D, que os usos do BIM dali para frente estariam todos conectados, né? Isso a gente consegue já conferir nesse episódio. É interessante mesmo, né? Acho que só faltou uma coisa, né, para a gente pegar um gancho, né, que seria, fora você fazer essa investigação, né, durante a obra dos EPIs, dos seus funcionários, do treinamento, né,
você também consegue também planejar de uma forma o layout do seu canteiro de obra, né? Com que já mitigue essa questão de segurança, né? Então, você, em projeto mesmo, a gente já consegue prever os layouts, né? Vai avançando a obra e os layouts, né? Que vai surgindo materiais, né? Durante a obra, a gente vai já sabendo onde colocá-los, onde a gente consegue já organizar esse layout, né? E o fluxo de pessoas, né? Por onde os trabalhadores vão passar, né? Então, é mais ou menos nesse campo. Tem uma série da Globo, tá? Eu não lembro o nome da série, mas Que era o de um. prédio cai, os caras ficam soterrados, a gente ainda é Fica soterrado. processado. Mas você lembra, eu não lembro o nome. Também não. Eu não lembro o nome. Ô, Rodrigão, a gente não vai mencionar marcas aqui, não. Você vai falar emissora com um símbolo redondo. Não, tá E a bom, pessoa que se vira. beleza. É, mas assim, o prédio cai, fica soterrado, mas o motivo justamente foi esse, né? Porque recebeu um material, se não me engano, era tanques de oxigênio, não sei qual era o motivo, mas eles iam receber um material e eles estava previsto para, sei lá, daqui a um mês. Só que o fornecedor trouxe antes esse material porque era mais barato, enfim, era uma logística aí que ficava mais barato. Só que o material não podia chegar naquele momento da obra, né? Porque não tinha um lugar para colocá-lo ainda, né? Então eles simplesmente receberam esse material meio que na surdina, né? E botaram ele no subsolo, num canto lá. E aí aconteceu, enfim, seriado, né? Aconteceu os problemas e explodiu aquele lugar e veio abaixo toda a edificação, né? Então, são esses problemas que eu queria citar, né? Tipo, se tivesse já esse planejamento, né, feito em BIM, talvez a gente já mitigaria esse tipo de problema, né? No fundo, o problema foi que o projeto foi feito em CAD. Essa é a verdade. No fundo, foi isso. Eu tenho um caso, ó. Vamos lá, ver como Ó, vocês. pessoal, só para deixar claro, o Marlon não gosta de CAD, ele é totalmente contra, tá? Mas a gente já falou para ele que ele precisa gostar pelo menos um pouquinho. De certa forma. São ossos do ofício, cara. A gente tem que usar, mas... Um dia vai ser um tema, é isso. Um dia a gente vai fazer um tema chamado CAD versus BIM ou CAD e BIM. E aí debateremos a respeito. Isso. A Só, mescla do dois, talvez. então, CAD e BIM seria a mescla. Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Um dia a gente convence o Marlon. Um dia a gente chega aí nessa pauta. Prepare seus argumentos, Marlinho. O que acontece, galera? Tem um ponto aí que eu achei bem legal, que é o estudo de caso, né? E sempre quando a gente fala sobre determinados assuntos, a gente chega em alguma historinha, né? Para essa, eu também tenho uma historinha. Olha aí, ó. O que acontece? Estava eu presente em uma obra no interior de São Paulo, onde havia sido feita uma viga de concreto, uma viga de pelo menos uns 80 centímetros de altura. Era uma viga extremamente importante para o elemento estrutural. E precisávamos passar partes de instalações. Tinha a tubulação hidráulica e também tinha tubulação frigorígena para ser passada por aquela viga. Por um furo não previsto. Logo, o que foi necessário? Foi necessário informar o engenheiro calculista a respeito da viga, informar que precisava ser feito um furo em determinada região a tantos metros dos seus extremos, informar a altura desse furo. Com base nisso, o calculista analisou a viga e autorizou que o furo fosse feito de tanto por tanto. No caso, era um furo circular, se não me falha a memória. Pois bem, conseguimos autorização. Agora a gente precisava de uma empresa para fazer o furo. O que acontece? Essa obra era uma obra extremamente rigorosa com relação à segurança do trabalho. Se você não atendesse a todas as NRs que atuam, que precisam ser aplicadas a todos os profissionais para execução, você não poderia estar presente naquela obra. A empresa que se dispôs a ir até a região um pouco isolada era uma empresa que não tinha todas
as normas necessárias. Não tinha todos os treinamentos apropriados. O fiscal geral de segurança do trabalho da obra informou que aquela equipe não poderia participar. E a gente falou, se essa equipe não for autorizada para executar, a gente não consegue avançar. E sem fazer aquela linha, sem fazer aquele furo, uma determinada parte da obra ia ser bastante impactada, tanto em tempo como em pessoal parado. E aí eles falaram o seguinte, precisamos que vocês se responsabilizem. Então tivemos que assinar um termo de que aquelas pessoas queriam executar aquele furo com uma geratriz, né? Era um furo lateral assim com uma geratriz. Eles subiram em cima de um uma elevatória, esqueci o nome. Andaime. É que é uma elevatória Um mecânica. elevadorzinho? Isso, é uma Macaco elevatória hidráulico. mecânica. Tipo isso. Só que ela tem um dispositivozinho lá que você controla bonitinho. É uma elevatória mecânica lá, eletrônica. Aí içaram eles até a determinada altura, posicionaram a geratriz de forma horizontal e ela fez o furo. E aí, por que essa história? Qual que é a correlação que eu faço dessa história? Veja bem, o BIM está aí presente em tudo. Tudo. Desde onde? O projeto estrutural. Quando eu faço o meu projeto de instalações, eu vejo todos os conflitos e clashes que eu tenho com a estrutura. Logo, eu faço as devidas previsões de furos. Sendo feitas as devidas previsões de furos, a estrutura absorve ou não e me indica qual que é a solução que eu posso fazer em questão de furar aquele elemento, ou dizer que eu não posso furar aquele elemento e a estrutura e as instalações absorverem esse conceito para procurar uma outra solução. Já de cara é isso. Outro ponto, que aí eu acho que entra muito nessa questão do 8D e o 4D. Como eu falei lá no começo do nosso vídeo, a gente tem uma correlação bem grande nesse sentido. Quando eu impacto que tem um furo naquela estrutura, digamos que a estrutura aceitou nosso furo, certo? Quando eu indico que tem um furo ali, como que será feito aquele furo? Quando que será feito aquele furo? Eu poderia já contratar uma empresa especializada para fazer aqueles furos na data prevista. E me assegurar de que aquelas empresas iam ter todas as NRs necessárias para fazer aquele serviço naquela obra. Porque a gente já estava com a obra bem avançada. Digamos que a gente já tinha mais de um ano de obra quando isso ocorreu. Portanto, poderíamos ter inserido no modelo, poderíamos ter isso no planejamento temporal e poderíamos ter isso na aba segurança, de que, tal dia, ou na previsão, né, naquele período daquele mês, teremos os furos a serem feitos nas estruturas tal e tal, por uma equipe especializada. Aba para segurança, essa equipe especializada já dispõe de todos os documentos e já foram enviados para aprovação da segurança do trabalho da obra. Então, porque o que acontece? Todo funcionário que ia lá, ou todo terceiro que ia lá para executar um serviço, mandava a documentação com antecedência para aprovação da segurança do trabalho da obra. Então, consegue entender o impacto que tem um planejamento sobre todas essas etapas e como interliga o BIM? Então, já poderia todo esse processo ter sido pensado e quando fosse o momento de ocorrer, teria uma solução. Deu um exemplo de como deveria ser, deu um exemplo de como é. A gente sabe que, na prática, as coisas ainda não funcionam exatamente desse jeito. Mas já dá para dizer que daquele instante, a gente está falando aí de uns 7 anos atrás, daquele instante para hoje, já temos a evolução. Já mandamos um projeto com markup mais assertivo, por onde, em tese, já passamos com boa parte das nossas instalações. Então, a gente consegue entender que está evoluindo o processo e que isso impacta em determinadas abas. Então, a gente não para e pensa hoje aqui, quando a gente está fazendo um projeto e vai indicar para a estrutura que vamos fazer um furo ali, que isso pode impactar lá na segurança do trabalho, lá na frente, na hora que estão executando a obra. Mas todo o mundo BIM, né, todo o conceito dos Ds BIM estão correlacionados de alguma forma. Acho que essa que é a principal lição que a gente tira. Exato. E assim, há 7 anos atrás, não existia o 8D ainda. Era só até o 7D. 8, 9 e 10 é fruto de novas publicações, né? Novas literaturas e tudo mais. Então, o conceito BIM na época ia até a 7ª dimensão ali, se muito,
e mesmo assim já estava presente em outras vertentes. Né? E era só um projeto em CAD, hein? Já tinha usos e tudo mais. Então... No caso, essa obra em nenhum momento teve um projeto tridimensional. Para dizer que não teve, um dos arquitetos responsáveis chegou a fazer a rodana lá do portão elétrico no SketchUp, porque os caras precisavam saber como que tinha que ser lá. Estavam na dúvida de como fazer. Isso foi o mais tridimensional que ocorreu nessa obra. O BIM da obra foi isso. O BIM da obra foi isso. Mas você vê que Pois é, né? A gente evolui. vê que de 2019 para cá, né? A coisa tem evoluindo muito bom, com a grande velocidade, né? Não é que não existia antes, existia, mas agora as empresas estão pedindo mais, elas estão pedindo mais que tenha o BIM, né? Pedindo mais que as empresas forneçam, né, os modelos. E é isso. É o BIM Safe, né? Safe BIM. Safe BIM. É o que eu digo, cara. Jogue safe, jogue por mais tempo. Então, se você tem um conceito nesse sentido, forma de pensar BIM, e a empresa aplica isso no dia a dia de trabalho, você vai ter muito mais segurança das pessoas e segurança financeira também aí para o negócio, né? Para a empresa em si. Exato. Bom, galera, algo mais a acrescentar? Não, acho que seria isso mesmo, né? Acho que a gente resumiu bastante. Eu tenho uma pergunta. Confeito. Então joga aí pra mesa. Quem vai fazer o merchan? Galera, não sei se vocês notaram, né? Mas temos um integrante ausente hoje, por um motivo mais do que glorioso, né? O Perdigas se tornou pai, né, na última semana. Não é que ele a gente deu uma folga para ele. O Joaquim Augusto agora é o principal foco de atenção daquele jovem senhor. Sim. E em breve ele deve retornar. E ele é o responsável por fazer o merchan para nós. Eu acho que o Marlon é o cara mais engajado aí, né, Rodrigo? O que você acha? É verdade. Tá ali, o departamento é quase igual ali. O departamento de marketing BI ali, se conversando, site, redes sociais. Acho que o Marlon tá mais preparado. Quer fazer, Marlinho? Vamos lá. Taca o pau. Bom, nossa empresa Alphabim Engenharia, né? Nós trabalhamos com projetos e modelagens, implantações BIM, treinamentos, cursos, etc., com foco em modelagens e projetos de instalações, né, elétricas e hidráulicas. Você pode encontrar no alphabim.eng.br, nosso site, tem lá o nosso portfólio, o nosso serviço que a gente oferece para vocês, e as redes sociais aí no YouTube, onde vocês estão vendo esse podcast, podem ouvir o podcast nas plataformas de streaming de áudio aí, a Deezer, Spotify, Apple Podcasts, enfim. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Busca a gente lá, você vai encontrar, deixa lá o seu like, segue a gente para acompanhar e participe com a gente aí, deixe seu comentário aí, a gente vai buscar responder. Perfeito. Vai, galera, falou pra vocês, viu? Abraço. Tchau. Até o próximo. Valeu, galera que tá acompanhando nós. Fica junto e segue nós nas redes sociais. Abraço. Valeu, tchau.